nosso canal, sabe que os nossos slides estão disponíveis aqui na descrição. Os slides totalmente gratuitos para você baixar e utilizar aí na sua escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Já chegamos aí nessa última lição desse trimestre de 2022 e eu espero que tenha sido uma bênção para você. Na síntese que nós estamos fazendo aqui em nosso canal, realmente deu para perceber, né, que foi uma lição muito produtiva. Nós aprendemos de bastante, né, de diversas questões a respeito de bibliologia, fizemos um apanhado estrutural da Bíblia, de como ela foi formada, a questão do cânon, enfim, foi um trimestre realmente de grande aprendizado e nós vamos se debruçar hoje nesse último título para finalizar o nosso trimestre. Você nos acompanha aqui desde cedo, né, desde a primeira aula, então quero deixar aqui as minhas considerações, né, você que nos acompanha, deixa aí sempre a sua mensagem nos comentários e também no nosso canal. Queridos irmãos, vamos direto ao assunto. Aqui o nosso textuário hoje, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A nossa verdade prática vai dizer que a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A nossa leitura bíblica em classe está aqui na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 16, que nós não vamos fazer essa leitura para ganharmos tempo no nosso vídeo hoje, tá certo? Então, meus irmãos, enfim, chegamos a mais um final de trimestre. Esse enfim aqui não é de tristeza, mas é de alegria, porque nós passamos todo esse trimestre aprendendo realmente da palavra de Deus, um assunto muito importante que eu creio que agregou bastante na vida de cada um dos irmãos. Então, na primeira aula, nós aprendemos sobre a autoridade da Bíblia, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e ela é poderosa, né, em todos os seus aspectos. Ela é a autoridade suprema em relação à nossa fé, né, a fé a qual nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Nós entendemos na lição número 2 sobre a inspiração divina. Entendemos que a inspiração ela é plenária, é cabal, ela é completa na Bíblia. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus inspirada do primeiro capítulo, do primeiro versículo até o último versículo das Sagradas Escrituras. Nós observamos também que a Bíblia ela é inerrante e também infalível, ela nem erra e ela nem falha. E aí foi muito importante essa lição de número 13. A lição de número 4, nós já demos uma observada na estruturação da Bíblia, de que forma ela foi organizada, de que forma ela foi disposta os seus livros. Na lição número 5, nós aprendemos um pouco sobre a hermenêutica, a exegese, sabe? Falamos também sobre a exegese, né? Que é algo que nós não podemos fazer, incutir as nossas ideias no texto. Nós temos que retirá-las segundo a palavra de Deus quer. Nós aprendemos também vários pressupostos a respeito de interpretação bíblica e foi uma aula abençoada também. Na lição de número 6, nós aprendemos que a Bíblia é um guia prático para a vida. Lições morais, lições do nosso cotidiano, a Bíblia também nos deixa uma parte disso e não deixa o cristão fora de nenhum desses assuntos, guiando em toda a sua maneira de viver. Na lição número 7, a gente entendeu que a Bíblia transforma pessoas, a palavra de Deus é viva e eficaz e faz realmente uma transformação naquele que crê e ouve a palavra de Deus aí na sua íntegra. Na lição de número 8, nós aprendemos que ali os profetas revelam Jesus, de que maneira o Antigo Testamento, de que maneira os profetas apontam para Cristo e falam sobre Jesus. O próprio Jesus disse que ali os profetas falavam a respeito dele. Na lição de número 9, nós aprendemos que as histórias e as poesias falam ao coração. Nós entendemos o estilo literário diferenciado, né, que são sobre as poesias, né, o lírico poético da Bíblia Sagrada, que é muito importante nós observarmos. Entendemos também a questão do contexto, da estrutura, né, textual, narrativa que tem na Bíblia Sagrada, né, um modelo de escrito sobre as narrativas que também nos mostram a soberania de Deus e de como Ele tem trabalhado no meio da história para o seu povo. Na lição de número 10, nós entendemos que as profecias despertam e trazem esperança. Observamos que os profetas menores, né, e os profetas da Bíblia Sagrada tanto trazem a correção como também as misericórdias de Deus como pressuposto da salvação. Na lição de número 11, irmãos, nós observamos que os escritos de Lucas Atos é o modelo pentecostal para o dia de hoje, né? Lucas ele começa dizendo que o Espírito Santo trabalha
em todo o Evangelho de Jesus Cristo e dar continuidade para a obra de Deus na sua igreja a partir dos escritos de Atos dos Apóstolos. E então nós chegamos à lição de número 12, que fala que as epístolas instruem e formam os cristãos. Nós já entendemos o que é cartas pastorais, cartas gerais, de que maneira essas epístolas trabalham no nosso caráter, de que maneira elas foram importantes para a igreja primitiva e também de que maneira ela trabalha e perfaz assim o modelo da cristandade dos dias de hoje. Então, meus amados irmãos, chegando hoje na lição de número 13, nós finalizamos com o tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. É o que nós vamos ver hoje, tá certo? Então, nosso primeiro ponto aqui, a introdução sobre a educação cristã. Meus amados, a educação cristã, ela tem como finalidade, objetivo, ponto principal, a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Sempre importante a gente entender que aonde há cristianismo, há educação cristã, há ensino cristão, tá certo? Então, nós preparamos a igreja, nós estamos ali de uma forma, né, como garçons, estou falando aqui da questão dos mestres, dos professores, servindo a igreja de Deus e munindo ela através das Sagradas Escrituras. Toda boa organização eclesiástica tem que ter também uma boa educação cristã. E aí, dentro desse contexto da educação cristã, nós temos a escola dominical, certo? A escola bíblica dominical. Então, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. Então, essa escola bíblica, né, ela é uma agência que vai ajudar, né, que vai fortalecer a educação cristã dentro da igreja, abrangendo todas as faixas etárias, abrangendo os irmãos que estão chegando agora, abrangendo inclusive pessoas que não são cristãs, para receberem então a palavra de Deus e a formação para a vida cristã, recebendo aí, então a palavra de Deus sendo enxertada para que essa pessoa também chegue ao ponto da salvação por meio da graça de Cristo. Então, queridos irmãos, a fonte para o ensino desse escopo educacional é a Bíblia Sagrada. Ela é a autoridade suprema de fé e prática, como a gente já bem viu isso aqui nas nossas aulas, para todo salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Sagradas Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Na sala de aula a gente aprende a teoria e aí fora dela a gente vai colocar isso em prática, a gente vai colocar à prova aquilo que a gente aprendeu. Na igreja a gente recebe tanto esse estímulo como esse testemunho, né, de como você colocou em prática aquilo que está nas Escrituras e de que maneira isso tem funcionado. Por isso que é importante congregar, tá certo, irmãos? Vamos aqui para o nosso próximo ponto. O primeiro ponto, a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Então, todo o currículo, aqui é o subtópico 1, o currículo adotado, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que vem para nós, das nossas lições bíblicas, da Assembleia de Deus, é adotado de maneira que a Bíblia é o livro principal. Todas as lições são lições bíblicas. Aí a gente faz aqui uma pirâmide para a gente entender mais ou menos como é que funciona esse currículo da nossa escola dominical, que a primeira base aqui, queridos, é a Bíblia Sagrada. Então, toda a revista é feita a partir do pensamento do livro mestre, o livro que guia a Bíblia Sagrada. Não existe aí uma lição bíblica que não seja com relação à palavra de Deus, né? Que tenha uma perspectiva meramente científica, certo? Mas tudo isso parte do pressuposto da Bíblia Sagrada. Da Bíblia Sagrada nós tiramos essas lições, né? Tiramos essas lições bíblicas e estudamos elas. Nós observamos de que maneira a Bíblia Sagrada está ensinando a gente alguma coisa e aí, a partir daí nós estudamos ela. E aí, querido, dessas lições nós completamos a questão do caráter da doutrina cristã. Essas lições bíblicas vão trazer à memória, né, vão formular ainda melhor a questão da doutrina cristã. Nós ficamos alicerçados na doutrina cristã quando nós extraímos as lições da palavra de Deus. E isso é muito importante porque há muita heresia por aí, né? Há muita falsa teologia e aí as lições bíblicas, né? O nosso currículo está preparado como se fosse um antídoto contra as heresias, tá certo? Então é muito importante que o cristão ele esteja empenhado no estudo da palavra de Deus, ele esteja realmente trabalhando para estar na escola dominical, ele
esteja se esforçando para estar na escola bíblica dominical, que isso vai ser um antídoto para que ele não seja levado a qualquer vento de doutrina. Tá bom, meus amados irmãos? Eu acho que ficou bem claro aí para os irmãos. Nosso próximo ponto aqui, a prática pedagógica. Quais são os objetivos, né, na prática realmente das lições bíblicas, né, desse estudo da palavra de Deus que nós realizamos todo domingo. Então, na escola bíblica tem que ser observado primeiro a metodologia e o objetivo a ser alcançado. Então, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro. A gente vai começar a tirar aqui, ó, o eu e vai colocar mais Bíblia, certo? Menos eu, mais Bíblia. Então, o professor, ele tem que sempre se esmerar para falar mais da Bíblia Sagrada do que dos seus achismos na Bíblia, irmãos. No estudo bíblico, a gente tem que tirar o eu acho. Eu penso que a gente tem que ir para as Sagradas Escrituras e perguntar o que é que a Bíblia está dizendo, né? O que é que ela está falando, de que maneira ela trata esse assunto. Então, quando você está estudando isso, essas verdades aí vão instruir, vão expor e corrigir muitas coisas que precisam ser consertadas. E aí nós temos um objetivo, queridos irmãos, que é crescer na graça e no conhecimento, como diz a palavra de Deus. Nós precisamos observar isso aí, nós precisamos entender essas questões, porque na escola dominical nós não vamos, porque é um domingo, eu não tenho nada para fazer, eu vou para lá. Não, tem um objetivo, crescermos assim. Então, o objetivo, quando se cumpre, é quando o aluno ele consegue dizer, esse trimestre, ele me fez crescer na palavra de Deus. Ele me fez crescer na graça, a minha fé aumentou. Aí o professor vai dizer, opa, conseguimos alcançar um objetivo, porque realmente o aluno cresceu na graça e no conhecimento. E não só o aluno, irmãos, o professor é um dos maiores beneficiados da Escola Bíblica Dominical, porque é tanto conteúdo para estudar e para passar, que ele acaba ficando mais robusto no ensino da palavra de Deus. Tá certo, queridos irmãos? Então, queridos amados, aqui o terceiro ponto, o padrão ético e moral. É interessante o seguinte, queridos irmãos, que nosso ensino não anda de acordo com as tendências teológicas. A escola dominical vai mudando de acordo com as novidades teológicas aí no mercado gospel. Não é assim. Existe muita novidade por aí. Nós não andamos segundo isso, né? Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é eternamente a palavra de Deus. Tá certo, irmãos? A palavra de Deus não se renova a cada manhã. A palavra de Deus é nova a cada manhã, tá certo? Ela de manhã, de tarde, de noite, essa questão temporal aí não existe para a palavra de Deus, ela é eterna, certo? Eu disse ela nova a cada manhã, né? Mas no contexto de dizer que você vai envelhecer, acordar no outro dia, ela continua sendo a mesma palavra poderosa e eternamente, tá certo, irmãos? Ela é poderosa, viva e eficaz. Quando eu falo dessa questão nova, eu lembro da passagem lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são acaso não sermos consumidos porque elas se renovam a cada manhã. A gente viu isso na aula quando a gente falou sobre as poesias, né? O estilo escriturístico poético. Enfim, irmãos, aí é coisa para outra aula, só me recordei aqui. Então, queridos irmãos, a escola dominical também atua como multiplicadora dos valores éticos e dos valores morais da fé cristã. Então, é na escola dominical que nós aprendemos os valores morais, aquilo que é certo, aquilo que é errado. O cristão ele vai se enquadrando no equilíbrio das Sagradas Escrituras. É importante a gente ver isso, que nós não podemos perder esse equilíbrio e nem podemos tirar os marcos antigos a qual a Bíblia tem nos revelado em relação à fé, em relação aos valores morais. Enfim, é muito importante porque o nosso padrão ético e moral tem que estar sempre sendo observado pela palavra de Deus, e é muito importante aí na nossa escola bíblica, no período nós estamos aprendendo, né, a palavra de Deus. Então, o nosso subtópico aqui, do segundo tópico, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Primeiro ponto aqui, o conceito de educação cristã. A palavra aqui, educação, ela vem do latim aqui, educare, então significa guiar, instruir, conduzir para fora, né? Você vai tirar a pessoa de um contexto errado e vai levar ela, vai encaminhar, né? E aí no Novo Testamento a palavra grega para essa questão da educação é a paideia, tem um sentido de instrução. Então, em relação ao adulto, a criança, né, segundo o dicionário Wycliffe, é o treinamento e a correção. Então,
ela serve também para isso, né? E na questão do adulto, eu falei para quem agora no adulto, é o desenvolvimento da alma, corrigindo os erros e controlando as paixões. Então, cada vez que você vai estudando a palavra de Deus, você vai crescendo na fé, você vai tendo instrução, você vai sendo guiado, né, por Deus e vai recebendo isso. Então, é a função da educação cristã, guiar você, conduzir você e também treinar o cristão. É isso mesmo, treinar o cristão para os desafios da vida, para essas falsas doutrinas que estão aí se levantando, para que ele possa realmente poder defender a sua fé. A gente vai ver isso aqui nos próximos pontos. Então, em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina, seu livro texto da Bíblia, como a gente já falou, e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Irmãos, lembrando que o ensino tem que ser sistematizado, é muito perigoso o ensino fragmentado, onde você não tenha começo, nem meio, nem fim. A Bíblia tem todo um contexto sistematizado também, criado pelo Espírito Santo, colocado ali, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, e nós devemos seguir isso, né? Estudar. Talvez você goste de uma teologia sistemática, e aí, ou então você gosta de uma teologia bíblica, né? Mas precisamos estudar a Bíblia sistematicamente, né? Fazendo isso regularmente, que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Então, os objetivos da educação cristã. É a responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar, ensinar. Esses ides aqui são coadunados, certo, irmãos? São praticamente paralelos, né? No sentido de igualdade, né? Um ao lado do outro. Então, ensinar e de pregar o evangelho são particularidades da igreja e ela precisa estar observando isso. A igreja cumpre a sua grande comissão evangelizando, pregando e ensinando, que não deixa de ter diferença aí, porque quando você está evangelizando, você está ensinando que o reino veio, né? Que existe uma transformação do coração e a igreja prepara isso através da palavra de Deus. O pastor Antônio Gilberto, nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, ele diz o seguinte, que existe um propósito na educação cristã também em relação à escola bíblica dominical. Primeiro, ganhar almas para Jesus. É muito importante. A educação cristã não é somente para formar os cristãos, mas também para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Próximo ponto aqui é desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E aí nós temos Gálatas 5:22, que vai falar sobre os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, assim, se queira falar no plural ou singular, mas o ensino vai fazer com que você vai amodelando o seu caráter, né? Vai se conformando à maneira do mestre, à maneira do nosso Salvador. Então a educação cristã tem esse objetivo, que é fazer você crescer, como a gente viu no slide passado. E outra questão aqui, o nosso ponto C aqui, é treinar o cristão para o serviço do mestre. Todo bom irmão, todo bom cristão que é treinado, está preparado para o serviço de Deus, ele precisa ter uma boa educação cristã, ele precisa estar num contexto de ensino cristão realmente de uma forma bem específica e de uma forma padronizada, tá certo? E de um bom ponto escriturístico, ou seja, uma congregação que realmente use a Bíblia Sagrada. Então a educação cristã tem esses objetivos aí: ganhar almas, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão e treinar o cristão para o serviço do mestre. E aí chegamos no terceiro ponto aqui, a capacitação dos alunos. Após o aluno ser inserido na escola dominical, ele será capacitado, queridos irmãos, a, primeiro, servir com sabedoria no reino de Deus, porque não se deve servir de qualquer maneira. Então o aluno ele vai aprender a mordomia cristã, ele vai entender de que maneira, irmãos, ele deve servir, que regras de como ele deve servir bem o reino de Deus. Outra questão é que ele vai aprender a examinar as escrituras. Não é só ler, ele vai examinar as escrituras, né? Ele vai procurar realmente aquilo, de que maneira ele deve ler as Sagradas Escrituras, ele vai aprender as regras, ele vai entender, vai pegar gosto pelo exame da Bíblia Sagrada. E ele vai, como eu já falei em outros slides, ele vai aprender a ser um defensor da fé, ele vai aprender a responder com mansidão a todos aqueles que questionam sobre a razão da sua fé. E aí, ele aprendendo isso tudo, ele vai apurar os ouvidos para a sã doutrina. Ele vai começar a entender o que é sã doutrina, o que é uma doutrina falsa, o que é realmente aquilo de Deus e o que não é. Ele vai ganhar um discernimento espiritual e pela leitura da Bíblia, por essa formação, né, na escola bíblica, ele vai começar a identificar: opa, isso aqui não é bíblico, isso aqui é uma heresia, isso aqui é um modismo. Então ele vai começar a enxergar isso, tá certo?
Então, queridos irmãos, nós chegamos aqui ao terceiro tópico, chegamos ao final, né? Então é preciso ler a Bíblia diariamente, isso é muito importante. Tem gente que gosta, né, daqueles fragmentozinhos pequenos, aquelas caixinhas de promessa, mas é importante que a gente leia a Bíblia sistematicamente todos os dias. E aí, queridos irmãos, a leitura ela tem que ser disciplinada, né? Tem que ter regras. E aí, dentro dessa questão de disciplina, que pode ser uma questão como se fosse no nome, né? No contexto etimológico dessa palavra aí, a disciplina como uma correção, mas também como uma regra de vida, uma conduta que é organizada e que você vai fazer isso de acordo com a palavra de Deus. Isso influi não só a leitura da Bíblia, mas como a oração, o jejum. E aí eu coloquei, né, a leitura da palavra de Deus. Então a disciplina cristã não é um meio de salvação. Você não se salva porque você é um cristão disciplinado, né? Você é salvo e aí anda nessa disciplina mostrando, né, assim, os frutos por causa dessa salvação, que agora você é coadunado pela palavra de Deus, você é guiado e aí é importante a gente entender isso. Requer uma regularidade, certo? Tanto na oração, jejum e a leitura bíblica. É importante que seja regular isso, que você está deficiente numa parte dessa daí da oração, você tem que procurar voltar a ser um ponto principal, a reservar um momento de oração, de jejum também e de leitura da palavra de Deus. E aí, queridos irmãos, 2 pontos. Requer propósito e equilíbrio. Você está fazendo isso com um propósito, né, de crescer na graça de Deus, no conhecimento, mortificar a sua carne, e tem que ser tudo equilibrado. Tem gente que deixa a família, eu vou passar 15 dias no monte orando, e aí tá um problema. Não, primeiro as coisas de Deus, tudo equilibrado, certo? Equilibrado e segundo a palavra de Deus. Nós não podemos fazer nada. Sou um bom cristão disciplinado, eu tenho umas coisas aqui, mas não é em relação coordenado com a palavra de Deus, e é muito importante observar isso. Veja o que é que o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo. Ele disse o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha, Timóteo, você precisa continuar lendo. Não pare de ler, persista, continue lendo. Deus disse também a Josué, você tem que se esforçar e ler. Você não pode se apartar da leitura disso aqui, nem o livro se apartar da boca. Você tem que, esse livro da lei, da sua boca, né? Tem que persistir em ler. Então, um cristão disciplinado, ele tem uma periódica de leitura, né? Irmão, não podemos esquecer disso. A gente não pode usar a Bíblia Sagrada simplesmente como se fosse assim, algo que aqui e acolá, né, um cotidiano, é uma sobremesa. Não, é uma sobremesa, é o prato principal, a leitura das Sagradas Escrituras. Então, meus amados irmãos, a leitura o aprendizado, né? Então, o aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. O discípulo, ele tem que ter em si o aprendizado, porque a palavra discípulo, né, didáscalo, ele conota uma pessoa que está no aprendizado, né? Na prática de ensino. Ele é um aprendiz, discípulo é um aprendiz. Ele está sendo instruído, está sendo ensinado, ele é um aluno, tá certo? Então, por meio da leitura bíblica, nós aprendemos o seguinte, sobre o caráter de Deus, a gente vai entender como ele é. Você não vai ter um caráter deformado, irmão. A gente, nas aulas de hermenêutica, a gente vai ver como é importante nós fazermos a leitura da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque você não vai ter uma deformidade. Tem gente que acha que Deus é amor, amor, amor e esquece a justiça. Já tem os que dizem que Deus é fogo, fogo, fogo e esquece do seu amor. Então a gente vai aprendendo o caráter de Deus, de que maneira ele se revelou, e aí a gente vai entender também o plano de salvação, de como Deus providenciou o seu Filho amado, de que maneira ele falava isso ao longo da história, no Antigo Testamento. Nós também vamos entender a nossa condição deplorável, em que maneira nós estamos diante de Deus, para nós não sermos exageradamente, como dizem, né, se aproveitando das liberdades para o pecado, né? Ou então nós ficamos todos ali, perdidos, né, enrijecidos com medo de fazer uma oração e nós não entendemos que condição nós estamos. Estávamos no pecado, somos miseráveis homens, mas o que é que temos de Deus? Até que ponto eu tenho recebido alguma coisa do reino? Enfim, irmãos, de uma maneira bem geral aqui, tá certo? E nos faz o quê? Santificados, parecidos com Cristo. Santificação é isso. Nós estamos sendo modelados à maneira do Mestre, do Salvador, tá certo? Então, queridos irmãos, nisso tudo aqui, desse aprendizado, nós não podemos esquecer da nossa leitura devocional, da leitura e também do devocional. O que é essa questão devocional? É um culto praticado de forma individual, não é um culto doméstico, não é algo que você faz em grupo, é algo entre você e Deus.
Então é muito importante você praticar o devocional, certo? Esse culto praticado assim, de uma forma secreta também, pode ser secreto aí, né? Você se reservar um pouco secreto, onde é que você vai fazer assim, ó, ninguém vai... Você pode aí reservar um momento, você é casado, olha, eu vou querer um pouco aqui que eu vou falar com Jesus, eu vou orar, eu vou meditar. Isso é muito importante, irmãos. Nós não podemos perder, somos muito falhos nisso, né? Perder esse momento de comunhão com Deus a sós é deveras importante, tá bom? Então essa questão do culto devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras que, por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Então, queridos, a nossa lição vai falar disso, da importância da disciplina na leitura, de como devemos orar e esse aprendizado individual e em grupo que nós temos recebido da parte de Deus e também na nossa igreja, nas nossas lições bíblicas. Chegamos